Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos ao Política na Veia. Vocês já estavam até desacostumados. Eu não sei se estavam felizes ou tristes, nossa audiência aqui, mas estamos de volta depois de um breve interregno. Estava aqui pensando muito sobre o que ia fazer. Eu, o Luiz Nassif, o Cláudio Couto, matutando bastante aqui sobre o andamento do programa, não, Nassif Couto? Bom dia para vocês. A gente, né? Tem outros que gastam com... Por exemplo, o Pablo Marçal. Vamos começar pelo Pablo ele gasta para causar, mas a gente não causa muito, só um pouquinho. O Pablo Marçal, de qualquer forma, acabou... Está prestando um grande serviço primeiro ao Ricardo Nunes, né? Transformou uma eleição até agora, que era para discutir a cidade em grande medida, e transformou, a cobertura está toda em torno do Pablo Marçal. Eu pergunto, Couto e depois Nassif, vocês acham que tem alguma possibilidade dessa ação, esse pedido do Ministério Público, dele ser impedido de continuar a candidatura, da candidatura ser cassada? E dois, o que vocês acharam dessa decisão dos candidatos, à exceção da Tábua, de não dar palanque para o Pablo Marçal? Olha, vamos começar pela primeira, né? Quer dizer, se tem chance de prosperar essa ação do Ministério Público, o PSB, né, também ingressou com a mesma reclamação. Eu acho que tem chance. Eu não sei se ela é viável antes da eleição, ou seja, se ela pode tirar o Pablo Marçal da competição, né? A tendência aí da justiça tem sido geralmente decidir depois da eleição, o que a gente pode discutir se é bom, né? Porque afinal de contas, você muitas vezes gera uma situação muito mais complicada. Vai que o sujeito ganha, você tem que depois tirá-lo do cargo após ele já ter começado a governar, tomado decisões, tido uma série de consequências. E nesse caso, me parece tão evidente, né, o delito que o Marçal cometeu, que veja só, ele seguiu como candidato aquela lógica que ele seguia enquanto ele era ainda só coach, né? Não que ele tenha deixado propriamente de ser coach, mas enfim, ele era praticamente unicamente isso, né? E aí o que ele fazia? Ele pagava para pessoas replicarem os conteúdos dele, impulsionarem os conteúdos dele. E aí tudo bem, é parte do negócio que ele fazia. Como candidato, isso é proibido pela legislação, e ele seguiu fazendo, e não bastasse fazer uma coisa que é ilegal do ponto de vista da legislação eleitoral, por não haver a possibilidade de pagar por impulsionamento, né, e ele, na realidade, está, de alguma forma, remunerando potenciais eleitores também, ele, além disso, fez essa coisa antes da campanha começar, ainda na pré-campanha, então tem também o problema de campanha antecipada. Então, me parece uma transgressão tão escrachada de tudo aquilo que a legislação eleitoral proíbe, que eu não vejo como isso não prosperar. Claro, a gente às vezes tem que esperar para ver qual que é a pena que eventualmente a justiça vai lhe aplicar, né? Há várias formas de penalizar, inclusive por ser antes da campanha eleitoral começar na televisão, no rádio, por exemplo, você podia, por exemplo, sancioná-lo por aí, você podia lhe aplicar uma multa, algum tipo de coisa, não necessariamente caçar a candidatura. Mas eu não descartaria de todo essa possibilidade. Isso com relação à primeira questão. Agora, com relação à segunda, o que eu diria é o seguinte, que os cachorros estão soltos. Os cachorros estão soltos. Eu até achei que era a resposta do Marçal, mas não é. Não. O Marçal, acho que o Marçal é outro bicho. Mas vamos lá. Com relação à segunda, acho que os candidatos que não foram, eu acho que eles até tiveram um acerto aí. Eu acho que, na realidade, todo mundo acertou, exceto o Marçal, no certo sentido, nessa vez. Por quê? Porque para os três principais candidatos, do ponto de vista das pesquisas, iam de novo servir de escada. Um levantamento que o Pedro Barciela fez de redes sociais mostrou que a quantidade, primeiro, de postagens que o Pablo Marçal conseguiu fazer após o debate diminuiu para menos de um quarto. Então veja aí como ele conseguiu produzir uma redução do número de postagens. Menos de um quarto, exatamente. Do ponto de vista do impacto, da interação que houve, caiu em 91%, ou seja, foi muito menos do que antes, porque ele teve menos imagens para produzir. Então, se a ideia era não dar escada para o Pablo Marçal, me parece que isso foi bem sucedido, porque ele vive justamente de replicar as coisas nas redes sociais. Embora, veja só,
nós estamos aqui falando dele, né? E toda a imprensa andou falando dele. Então, mas não sei se isso se deve tanto ao debate de ontem, como muito mais a tudo que ele vem produzindo desde o começo da campanha. Então, para os 3 que não foram, acho que a estratégia funcionou, ainda que tenha algum custo. Eventualmente, você poder falar que o cara fugiu do debate e tudo mais, mas acho que nesse caso o ganho tende a superar o custo. E do ponto de vista, por exemplo, da Tabata, que foi, para ela é interessante também, porque ela está atrás dos outros. Então, num cenário que os outros não vão e ela comparece, ela acaba se tornando centro de atenções. E isso ajuda a alavancar a candidatura dela de alguma forma, inclusive porque ela faz o contraste com o Marçal, né? De uma pessoa que tem seriedade na campanha, de um sujeito que é, na realidade, um criador de confusão, pura e simplesmente. Então, acho que para ela também foi proveitoso. Então, na realidade, acho que todos esses aí que não são o Marçal, né, acabam se beneficiando de alguma maneira. Bom, eu passei esses dias aqui fazendo a revisão do meu livro, aí, que vai chamar Conspiração Lava Jato, deve sair daqui a algum tempo. E o ponto central... O jabá. Hã? É isso. O jabá. Um minuto de propaganda. Não, eu espero. Não, jabá não. A Carta Capital vai, em consideração a nossa parceria, vai me dar espaço lá para. Lógico, mas estou esperando aqui, a receber a leitura. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, viu, Nassi? O ponto de partida para todo esse processo que tomou conta do país, para essa loucura mundial e aqui no Brasil, que vem com o Olavo Carvalho, Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi, tudo, digamos, a agressividade e a desmoralização das instituições, é banalizar as instituições. Ou seja, eu pego uma instituição, eu trago ao nível aqui de um bate-boca de bar, e com isso eu desmoralizo as instituições. O que o Pablo Marçal está fazendo é um repeteco disso, só que em pleno processo eleitoral, em cima da âncora principal da democracia, que são as eleições. E ele tem duas intenções aí. Ou ele quer ser um substituto aí do Bolsonaro, ele entra com uma agressividade maior que a do Bolsonaro. Se a gente pega, digamos, os primeiros estudos sobre o movimento de massa, que vem do Freud lá, diz que quando o líder mostra fraqueza, que é o caso do Bolsonaro, tende a ser substituído por lideranças mais agressivas. O próprio Steve Bannon, ele soltou, antes de ser preso, ele soltou uma entrevista dizendo que a gente ia ficar, com o vice-presidente do Trump, a gente ia sentir saudade do Trump. E aqui no Brasil, com esse Pablo Marçal, a gente vai sentir saudade do Bolsonaro. E ele tem dois objetivos aí. Um objetivo eleitoral, eu acho que é o menor. Ele quer ganhar espaço para se transformar numa baita liderança, porque essa baita liderança se reverte em negócios e prestígio para ele. Agora, permitir que a eleição seja palco aí para esse jogo dele é demais. Outro dia eu estava vendo aí a manifestação do procurador-geral que não vai tomar nenhuma medida contra Bolsonaro antes das eleições. Ou seja, depois que tiver todos os efeitos consumados aí, ele vai tomar medida. Então, o Pablo Marçal, a maneira como ele está manipulando, instrumentalizando, é similar à maneira como o Glenn, Greenwald, Folha e tudo estão tratando as investidas aí do Alexandre de Moraes em relação aos desaforos que tem recebido em vários lugares. Pô, o Supremo, a Justiça, todo mundo é suscetível a críticas, mas críticas dentro do ritual das críticas. Quando você começa com esse jogo de cafajeste, digamos, que os manifestantes lá em Nova York, o Pablo Marçal e tudo, isso aí é a subversão das instituições. Então, o que ele pretende é isso. Ele traz a instituição para um nível de briga de bar, e com isso consegue subverter todo o ritual que garante a democracia. A democracia é constituída de um conjunto de instituições e de rituais. E quando o Estadão permite o que foi feito lá, você percebe que o Estadão não tem nenhum respeito pelos rituais. Quando a Folha vem com os ritos, aí defendendo os ritos, combatendo os ritos do Alexandre de Moraes, e nada faz em relação a essa maluquice do Pablo Marçal, o que ela está fazendo é endossar algo que é para liquidar com os rituais. O Carlos Almeida, até acho que você acabou respondendo a pergunta do Carlos Almeida, Nancy, que ele faz, qual é o plano do Marçal? Ele realmente espera ser eleito ou está na campanha só para gerar conteúdo para vender mais curso e coach? Você deu essa resposta aí, que eu acho que já contempla aqui a pergunta do Carlos Almeida, mas eu queria só pegar dois pontos aí.
eu acho que você levantou, Narciso, que eu acho que eles se juntam. Primeiro, no caso do Pablo Marçal, eu acho que aí nós vivemos um problema hoje, que é o seguinte, Pablo Marçal com o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes está sendo, na verdade, criticado por ter agido, e simplesmente agido para impedir a distribuição total de fake news nesse trabalho de desmoralização das instituições. Enquanto o Pablo Marçal tem tido todo o espaço para fazer assim, nem a mídia, nem a Justiça Eleitoral agiram até esse momento. A minha pergunta é porque é admissível, por exemplo, que você não tenha nenhuma regra num debate organizado por veículos de comunicação para impedir e deixar que ele faça o que ele faz do jeito que ele quiser, não tem punição, não é afastado. O que vai acontecer? Daqui para frente não vai ter mais nenhum debate, quer dizer, o Pablo Marçal vai levar a essa eleição a impedir que você tenha um debate para evitar que ele possa cometer, ou simplesmente deveria ter regras para impedir que ele fizesse isso. Ou ele é punido, afastado, não pode falar, não é chamado para os debates. Ô Sérgio, pega o histórico de debates políticos aí. Sempre haviam regras rígidas. Tem a pergunta... Às vezes até demais, né? Às vezes até demais. Tanto tempo para a resposta... Às vezes até demais. Para rebater. Aí deixaram solto aí um cara que tem uma dose de periculosidade, sim. Ele atua aqui. Ele, até agora, não se levantou, por exemplo, a questão do enriquecimento dele, as suspeitas de lavagem de dinheiro, as ligações dele com Angola. Não se levantou. Por quê? Porque ele é uma blindagem que a imprensa aceita esse jogo aí como se fizesse parte das regras do jogo. Não é. Quando o Estadão permite essa coisa, quando outras televisões permitem, a primeira vez ainda passa, você fala, pô, foi apanhado de surpresa. Mas quando a FAAP permite e a rapaziada da FAAP vibrando, tendo orgasmos aí com a falta de mortos, é em tudo igual. Molecagem, né? É em tudo igual ao início desse processo de guerra cultural. Você lembra o Diogo Mainardi, quando era um jovem? Era um jovem rebelde. Você tinha alguns filmes aí de jovens rebeldes que, com essa era da internet, das startups, conseguiam tomar lugar dos mais velhos e tudo, atropelando todas as normas. A criação da imagem do Diogo Mainardi lá atrás, o azar dele é que ele deixou de ser jovem, mas foi em cima do jovem rebelde. E é o que o Pablo Marçal está fazendo hoje, né? Não, é só essa história dele ter esfregado a carteira de trabalho na cara do Boulos, já é suficiente para não ser mais chamado. Então, porque eu queria fazer, aí é o outro ponto, Nassif, em relação a isso, quer dizer, o comportamento da mídia, você também acompanha, claro, Cláudio Porto, mas eu e Nassif que estamos lá em trem desse negócio, e já falamos disso há muito tempo, dar a mesma dimensão para casos que não tem nada para... Então, tentar transformar essa história do Alexandre de Moraes, que não tem nada ali que você possa dizer que feriu regras e tal, com a Vaza Jato, usando, quer dizer, realmente transformar a tragédia em farsa. É o que nós estamos... Se tem uma realização literal dessa expressão, é esse fato agora. É o mesmo jornalista e a mesma história. Aí você arruma a história, não cumpriu o rito. O que nós estamos falando? Era o mesmo juiz, ele não estava compartilhando isso com o Ministério Público, mas isso é recorrente, isso não é de hoje. A gente já viu isso 1000 vezes, você tratar escândalos de dimensões totalmente diferentes como se fosse a mesma coisa. Joga tudo na mesma vala e aí tudo vira o nada, ou vira tudo. E tratar como se fosse um grande escândalo, né? Eu acho que no caso ali, vamos pegar os dois casos que foram noticiados pela Folha. O primeiro, aquele do municiamento do STF, né, no caso, na figura lá do Alexandre de Moraes, com informações produzidas pela inteligência do TSE. Esse aí me parece que não há nenhum problema, né? Porque, afinal de contas, realmente você está falando do mesmo juiz, né? E se depois vai tudo para os autos, né? O fato de você ter uma colaboração entre tribunais, não vejo qualquer problema. Você não tem combinação entre promotor e juiz, é uma coisa que já foi apontada, é completamente diferente do que aconteceu na Lava Jato, né? É a mesma pessoa, inclusive. Aliás, o problema é esse. Não dá para o Alexandre de Moraes combinar coisas com o Alexandre de Moraes e isso virar conluio, né? Seria realmente esquizofrênica a coisa desse tipo. Ele até mesmo usou essa expressão e acho que ele está correto, né? Então, não vejo nada demais nisso, eu acho perfeitamente normal e acho que se criou um carnaval em cima de nada. O segundo caso, né, que é aquele dessa inteligência do TSE ter sido usada para informar os ministros do Supremo e o próprio Alexandre de Moraes sobre as condições de segurança
que eles teriam naquela ida a Nova York, essa me parece que aí há realmente uma incorreção, mas longe de ser um escândalo, né? Só por que há uma incorreção? Porque aí sim, não compete de fato à inteligência do TSE produzir informação que, na realidade, serve para garantir segurança de ministro supremo. Para isso tem a Secretaria de Segurança do STF, que é um órgão, no organograma do STF, a Secretaria de Segurança, que tem funções de inteligência, de zelar pela segurança dos ministros, zelar pela segurança do tribunal. Esse órgão é que tinha que fazer um levantamento se os ministros indo lá a Nova York correriam algum risco, quais eram as precauções que deveriam ser tomadas, os cuidados todos. Não compete, não faz o menor sentido que esse órgão do TSE faça isso. Agora, isso é um crime? Um uso impróprio daquilo ali, mas que não tem consequências, ninguém foi preso por causa disso, ninguém foi condenado, não se produziu falsas provas, nada. Só me parece um exemplo de que talvez, a partir de um certo momento, essa secretaria do TSE acabou virando meio que um faz-tudo do Alexandre de Moraes, e não é adequado fazer isso. Mas veja, é muito mais um improviso que não se deve fazer, mas que não constitui nenhuma ilegalidade, né, uma incorreção administrativa, a gente poderia dizer no máximo, do que qualquer outra coisa. Então, está se fazendo muito carnaval, né, em cima de pouca coisa, é muita vela para pouco defunto. Deixa eu só observar um ponto aí, que, aliás, me traz uma enorme decepção com a parcialidade do Glenn Greenwald, que é um jornalista de peso. É não pegar o contexto. O que é o contexto desse inquérito do fim do mundo aí? É um ministro do Supremo que começa a investigar toda uma conspiração onde você tinha infiltração de bolsonaristas em todos os níveis. Você tinha infiltração na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, no Ministério Público, você tinha infiltração com desembargadores, você tinha infiltração e falta de confiança, inclusive, em cima da estrutura do Supremo. Então, o que ele faz? Ele monta uma equipe com homens de confiança dele. Agora, o que estava em jogo era muito mais que isso. Eram ameaças físicas que vinham para ele, para a família dele, para os filhos dele. Então, era um quadro de guerra lá, um quadro de guerra. Então, não considerar isso em cima das posições do Alexandre de Moraes, como faz a Folha, como faz o Glenn, é manipulação. Fizeram um escândalo porque ele tentou levantar informações sobre um cara que ia trabalhar, fazer serviço dentro da casa dele. Então tem que levar em conta o seguinte, não, apesar do Nelson Jobim dizer que não teve conspiração, não teve nada, nós não estávamos vivendo um período normal. Nós estávamos vivendo, desde a eleição do Bolsonaro, um período de golpe, um período de infiltração, um período em que os 3 comandantes das Forças Armadas endossaram o golpe, um período em que o TRF, lá do Rio Grande do Sul, endossou o golpe, dando plenos poderes ao Sérgio Moro. Então, olha, e quem está falando não é nem um fã do Supremo, não. Tem um capítulo inteiro mostrando que a atuação do Supremo até a eleição do Bolsonaro. Mas a partir de um certo momento eles perceberam que vinha um golpe em cima. E não é um golpe qualquer, não. Seria o golpe de desmanche final do país. Então o cara entra, dá cara para bater, recebe ameaças, os filhos são... Imagina a gente entrando... Pô, nós fomos ameaçados lá, num grau muito menor, mas fomos ameaçados. O pior período da história do país aí para jornalismo foi até a eleição do Bolsonaro. Isso. Por quê? Porque com o Bolsonaro se escancarou o que estava acontecendo. Mas imagina, várias vezes aí eu tive filhas minhas atacadas em rede social. Mas só ataques. Teve agressão, né? Jornalistas da Carta foram agredidos, fisicamente agredidos. Daí, em manifestações, fora os processos que o Sérgio Moro abriu contra a revista. Né? Então, tratar tudo isso, eu tive que ir 3 vezes lá em Curitiba para depor em processo, tive que 2 vezes depor na Polícia Federal. Então, tratar esse ambiente todo como se fosse um ambiente de normalidade, uma desonestidade. O Glenn Greenwald, ele tem suas mágoas lá, é jornalisticamente desonesto. Não digo nem a Folha, que a Folha tem tradição desde lá de trás, mas... Sobre esse ponto, primeiro, a Folha está fazendo o que normalmente esses jornais fazem, que é o seguinte, você pegou o caminho errado, todo mundo diz para você que você está errado, mas aí você não pode voltar atrás, ter a humildade de dizer que você está errado, então você vai redobrando a aposta, né? E aí cada vez vai ficando mais patética o momento que a gente vive. Aí faz o editorial, aí tem que pegar o Marco Aurélio Melo,
para justificar, quer dizer, estamos já no... Ou aquele Joaquim terrível. Mas o Joaquim era advogado da empresa, então tem uma dívida. No mais, todo mundo dizendo que não tem nada ali demais nesse processo. E isso tudo afasta, talvez, a discussão que seria importante. O Brasil, uma hora, tem que discutir, por exemplo, se faz sentido uma Corte Suprema tratar de assuntos criminais. Eu nunca achei que isso fosse uma questão um ponto que poderia estar na mão do Supremo. Mas não é o que está em jogo aí, não é isso que está sendo discutido. Ou se, eventualmente, o fato do Alexandre de Moraes, sendo ele um dos alvos do processo, também conduzir todos esses processos. Isso tudo, em alguma hora, agora tem que ser debatido num ambiente razoável, com alguma base. O Glenn, a gente sabe muito bem, o Glenn conseguiu duas coisas grandiosas para jornalistas, né? Um foi a história da NSA e depois a história da Vaza Jato. As duas caíram no colo. Eu tenho também restrições a esse tipo de jornalismo, que se chama de jornalismo, apesar de virou uma espécie de modus operandi nos tempos para cá, e a gente tem o próprio Wikileaks, que é isso, que é você pegar o conjunto do que você recebe, em vez de você fazer uma análise, que é o trabalho jornalístico, separar o que é fato, o que não é fato, contextualizar, você simplesmente lança tudo e põe aí a escrutínio geral. No caso da Vaza Jato, a gente sabe muito bem, quem acompanhou esse caso de perto, que aquele material, depois que se teve acesso ao que, através do inquérito da Operação Spoofing, é que eles usaram muito mal aquele material. Tinha muito mais coisa, faltou ali experiência e treino e preparo para quem lá liderou aquele trabalho, para ir mais fundo, mas fez um trabalho essencial para o Brasil. Isso eu para dizer que é diferente. Só dizer que é um método também que eu acho hoje em dia totalmente questionável. O que ele faz aqui, quem dizia, não lembro se era Erundino, alguém, ninguém resiste a 5 minutos de degravação de uma conversa ao telefone. É só você pegar qualquer frase lá e falar, isso aqui é escândalo. Você dá o tom do escândalo. Você pega a frase lá, junta, olha o que ele fez. Pegou o TST lá, pessoal lá para fazer serviço pessoal para ele aí, contra o cara que ia trabalhar dentro da casa dele. Ou seja, e daí entra o fator Nelson Jobim, que cria o elo entre BTG e todo esse jogo aí. O Nelson Jobim é membro do conselho do BTG, dizendo que não houve conspiração em... Cá para nós, você pode discutir alguns detalhes daqui e dali, mas dizer que não houve conspiração em janeiro antes, em setembro, tudo que não vinha uma conspiração em marcha é demais, né? É demais. Como dizer também que as instituições resistiram, que a ameaça democrática não era tão grave assim. Agora, Cláudio Couto, você acha que consequência que tem, no fim das contas, dessa história, dessas acusações do rito do Moraes? Aliás, acho que produz... Vamos lá, acho que produz evidentemente um desgaste do ministro, né? Acho que isso é líquido e certo, né? O ministro é submetido a um desgaste com esse tipo de situação, que já está, de alguma forma, sob ataque cerrado, né? Acho que também é um desgaste que ocorre por conta do próprio prolongar, né, desse processo, toda a investigação relativa aos atos antidemocráticos, relativa às fake news, já está muito longo, né? É preciso que o inquérito realmente ele se conclua, porque senão vai dando motivo para isso, e é realmente estranho que você prolongue por tanto tempo. Era melhor abrir um novo inquérito para investigar certas coisas e encerrar aquele, né? Mas à medida em que uma coisa vai se emendando na outra, vai produzindo primeiro um questionamento por esse próprio andamento prolongado, né? E segundo, tudo aquilo que é algum tipo de deslize, mesmo que não diretamente relacionado e nem de grande gravidade, né, acaba se tornando uma forma de deslegitimar esse tipo de trabalho para aqueles que têm interesse em fazer isso. Então, acho que esse é o ponto, né? A gente vê aí que o próprio STF já tem ali outros ministros pedindo que ele encerre o inquérito, né? E me parece que esse pedido vem justamente por conta desse tipo de coisa, né? Eu acho que é essa a consequência, né? E acaba, ao fazer isso, fazendo o que também? Melhorando a percepção pública sobre os criminosos reais, sobre aqueles que efetivamente atentaram contra a democracia, né, invadiram os prédios, clamaram por intervenção militar, né, urdiram isso, e tem uma série de provas já mostradas, né, as conversas envolvendo Braga Neto, depois vem o ex-ministro Supremo, o ex-ministro da Defesa, o ex-ministro da Justiça, dizer que não teve complô. Isso está
gravado, né? Isso tem fala do Braga Neto, tem troca de mensagens, está comprovado materialmente que houve ali mordidura, gente. Não é possível a pessoa não querer admitir que aquilo é uma mordidura de golpe, porque está explícito isso, né? Então, veja, essa confusão que esse tipo de questionamento leva até mesmo a se atenuar a gravidade do que realmente é grave. Acho que esse é o ponto. Você começa a querer colocar, a nivelar tudo, coisas que não são da mesma dimensão. Não sei, eu não sou jornalista como vocês, mas eu chamaria isso de sensacionalismo. Na prática, me parece que é isso. É sensacionalismo. Afinal de contas, você pega uma coisa que é irrelevante, né, que tem uma importância muito secundária, e vende aquilo como sendo um grande escândalo. E há quem compre. Né? Então, acho que esse é o problema. Deixa eu colocar aqui. Não, eu concordo plenamente esse negócio do tempo de duração desse inquérito aí, efetivamente, aí está na hora de terminar. E está na hora de tomar as decisões. Aí você tem comandantes aí das Forças Armadas que conspiraram. Você tem o Bolsonaro e os filhos que conspiraram. Então, aparentemente, você vai prolongando, você garante, digamos, pegar suspeitos laterais aí para não entrar no caso central. Isso aí até levantou a questão, algumas vezes aí que o Tarcísio procurou o Alexandre de Moraes, que eles estariam negociando para dar liberdade para o Bolsonaro com a condição que o Bolsonaro não se candidatasse, que seria o preço a ser pago para os filhos permitir a candidatura do Tarcísio. Né? Agora, é bom perceber que quando a Folha entra com esses escândalos, o Tarcísio é o primeiro a dizer, precisamos apurar duramente. Agora, você tem toda a razão. Se você, por exemplo, você tem agora aí, ocasionalmente, uma participação do Supremo em defesa da democracia aí. Mas se pegar todo o período anterior, você teve arbitrariedades durante toda a década de 10 em defesa do golpe. Então está na hora de definir efetivamente aí, acabando esse risco todo, definir as regras, os limites de atuação do Supremo e dos demais poderes. Né? Agora, de qualquer forma, você levantou um ponto também, mas no início desse programa, nem tudo também se deve só ao Alexandre de Moraes. Parte dessa demora tem a ver com Paulo Gonet e um ponto que você levantou. Quer dizer, a gente já discutiu isso em outras vezes nesse programa, é o seguinte, também é uma intervenção descabida, uma intervenção política, quando o Ministério Público e a Justiça faziam o que fizeram no passado, que era divulgar, fazer operações policiais às vésperas de uma eleição, vazar documentos às vésperas da eleição, como fizeram ao longo desse tempo, sempre para prejudicar ou a candidatura do Lula, ou a candidatura progressista. Mas também não deixa de ser o mesmo tipo de intervenção política, o Paulo Gonet se guiar pelo calendário eleitoral. Eu já tenho os elementos, já tenho aqui a denúncia, pronto, tenho todas as informações para fazer a denúncia, ou para dizer que não existe a denúncia, não tem fundamento, precisa fazer isso. E aí, quando também entra a história de negociação, que aqui nós estamos essa história de negociação, também falaram disso na época do Lula, se o Lula não se candidatar, ele não vai ser preso, mas que conversa é essa? A justiça e a política se confundem nesse ponto? Quer dizer, então nós vamos fazer uma negociação aqui? Não. Se a gente dessa vez não punir quem tentou o golpe, a gente vai estar repetindo ao longo da história e a gente sabe o que acontece. Até o próximo golpe, né? Até o próximo golpe ser bem sucedido. É isso. A gente estaria dando o recado de que tentativa de golpe não tem maiores consequências se der errado. Depois a gente conversa, fica tudo bem e vai ser tudo para tomar uma cerveja. Acho que essa é a mensagem. E da próxima vez vocês façam direito para que o golpe funcione. A gente não tem que fazer isso. E se der certo, não tem apuração porque deu certo. Se não deu certo, não tem apuração porque não deu certo. Porque não pode, tá? Não é isso. Né? Então, que é o discurso que andaram fazendo, aí o próprio Bolsonaro fez, né? Que é preciso pacificar o país. Bem, quem não quis pacificar o país foi ele. Né? E isso tem consequências. E ele tem que responder por elas. É disso que se trata, né? É isso. E aí a gente tem o Pablo Marçal, que está aí para pacificar as eleições, né? É o candidato. O que é mais traumático para o país? Você cancelar a candidatura de um maluco que nem esse enquanto é candidato ou depois que é eleito? Pois é.
Tem até aqui gente assim preocupada, tem um medo do Pablo Marçal ser eleito. Sendo uma eleição em São Paulo, tudo é possível, né? Agora, vocês chegaremos a esse você lembra o Bolsonaro lá atrás, quando defendia torturador, quando combatia a democracia enquanto deputado, quando cuspia no busto lá de um deputado que foi morto pela ditadura, e nada aconteceu. Ou seja, Exato. tem alguns pontos que são sagrados, gente. Isso aqui você não pode. Aqui você não pode passar. E justamente o avanço da ultradireita surgiu com essa guerra cultural de banalizar todos esses limites. Banaliza tudo. O próprio Joaquim Barbosa, como é que chamava aquela porcaria? Barbosa, quando ministro do Supremo, o que ele fazia? Ele transformava qualquer disputa em briga de bar. Então, isso aí faz parte de todo, mas não no caso dele. O caso dele era desequilíbrio mesmo. Mas, digamos, essa questão da banalização das instituições, o fim dos ritos, o fim da formalidade, faz parte desse jogo de trazer todas as instituições para o nível de uma disputa de bar, né? Aí entra nesse ponto aí, Couto e Nassif, o Musk, né? Essa decisão de tirar o escritório. Eu queria só lembrar aqui que ele, para quem achar que ele está fazendo isso só em relação ao Brasil, porque o Brasil é assim, não. Ele vive, por exemplo, nesse momento, ontem, um comissário da União Europeia disse que se ele não se adaptar às regras, às leis europeias de não difusão de fake news, de preservação também dos direitos à proteção de dados, que o X pode ser banido da União Europeia em breve. Ele vive problemas no Canadá, vive problemas na Austrália. Eu acho que às vezes o Musk dará o grande razão, será ele o responsável por dar o arsenal para que os estados nacionais ou uma União Europeia tomem uma decisão em relação às redes sociais, porque ele exagera. Mas, de qualquer forma, eu vi muita gente comemorando essas saídas, queria ouvir a opinião do Couto e do Nassif, mas me parece que ele fez isso justamente para poder operar no Brasil sem nenhum tipo de trava. Eu não sei que consequência terá, por exemplo, que poder e que alcance terá a justiça brasileira com o fato de ele não ter mais escritório no Brasil. Mas queria ouvir o Couto e o Nassif. Olha, o que pode fazer, eventualmente, né, já que vai ser muito difícil notificá-lo, né, uma vez que não vai haver mais aqui representação do X, é bloquear o funcionamento do X no Brasil, né, por meio das empresas que fazem o serviço de internet, né. Você tem mecanismos para isso. Claro que ele pode, eventualmente, tentar driblar isso para alguns usuários por meio da sua Starlink, né, as pessoas acessarem diretamente via satélite. Eu duvido que ele vá querer, né, nesse caso aí, bloquear o sinal. Aí você vai ter, talvez, que agir sobre a Starlink, proibir a venda dos equipamentos da Starlink no Brasil. Isso vai chegar a um lugar que a gente não sabe onde termina, né? Mas me parece que ele está pagando para ver. Ele é um sujeito que tem um projeto político de apoio à extrema-direita mundo afora, não à toa aí fez live com o Bolsonaro aqui, fez live com o Trump, enfim, fica o tempo inteiro querendo produzir esse tipo de agitação, talvez até queira se vitimizar, né, culminando esse processo num eventual bloqueio do X, antigo Twitter. Ele vai dizer, olha aí, não estava dizendo que era um ditador, esse Alexandre de Moraes e tudo mais. Agora, se isso vier acompanhado de medidas por parte de outros países, e mesmo da União Europeia, aí me parece que a coisa muda um pouco de figura, porque ele vai dizer que é todo mundo ditador, que o Moraes é ditador, que a União Europeia é controlada por ditadores, que o Canadá tem um governo ditatorial, só ele que é o paladino da liberdade. Então é claro que se isso vier acompanhado de outras ações, pode ser positivo, mas eu diria que a impressão que passa essa ação do Musk, pela forma como ela se dá, é que ele está desejando, na realidade, justamente sofrer algum tipo de bloqueio para usar isso de argumento contrário àqueles que têm procurado colocar algum tipo de freio a essas ações de disseminação, não só de fake news, né, de fake news, de discurso de ódio, de incitação ao crime, né? Inclusive, é bom sempre lembrar, isso aqui é uma coisa, a meu ver, que é um marco nessa discussão no caso brasileiro, quando aquela advogada do X foi a uma reunião no Ministério da Justiça e, diante de um pedido do ministro da Justiça que houvesse bloqueio em relação àquela disseminação de incentivo a ações de violência nas escolas, né, daquelas pessoas que entram armadas e
e matam pessoas nas escolas, ela falou que não poderia fazer nada porque isso violaria os termos de uso da plataforma. Isso mostra, né, qual é a índole que anima o Elon Musk e anima suas empresas. Então, me parece que mesmo que ele esteja apostando no bloqueio para se vitimizar, ainda assim vai ser necessário fazê-lo, né? E, claro, a partir daí criar um precedente para que outros que se comportarem da mesma forma também sejam bloqueados. E aí, paciência, o pessoal que vá para outras redes, né? Para o Threads, vá para o Buscar, enfim, você tem outras opções aí parecidas com o Twitter que podem ser usadas. Eu estava querendo achar aqui um artigo, um especialista da GV, não sei se escreveu na Folha, mas um artigo muitíssimo interessante sobre o que é essa estratégia de pessoas que nem o Musk. Ele fala, o Musk, ele não é... Você pega as empresas dele lá, ele depende fundamentalmente da política. Ele depende do Departamento de Estado. A Starlink é deficitária, é o Departamento de Estado que garante. O esquema de satélites aí é o Departamento de Estado que garante. Quando você pega o carro dele aí, que ele queria transformar, todos os táxis aí serem transformados em carros com robôs e tudo, aí depende da política. Então, quando ele comprou o Twitter, não foi com a intenção de ganhar dinheiro. Ele só falou, pô, pagou mais do que devia aí. Ele saindo do Brasil, é só a parte comercial que sai do Brasil. E é uma parte comercial que está em queda aqui. Por conta do radicalismo deles, tem cada vez menos empresas atuando aí. Então, todo o interesse dele, ele está focado na eleição do Trump. A eleição do Trump vai garantir a sobrevivência dele no momento em que o carro elétrico, os chineses estão entrando com carros mais eficientes e mais baratos que o dele. Ele depende nos Estados Unidos de impostos de importação e depende dessa jogada dele dos carros sem motorista aí para atuar na praça. Que seria você acabar com a profissão de motorista aí e garantir a sobrevivência dele. Então, digamos, toda essa tacada dele não tem propósito comercial, o Twitter não teve propósito comercial e mostra todo o ponto central que caracteriza, aliás, que dá para caracterizar aqui quando você vê o apoio do mercado aí ao Tarcísio de Freitas e tudo. As grandes tacadas têm que ser feitas politicamente com políticos aí alinhados com ele. É esse o jogo do Musk. Eu queria Vou lembrar só rapidamente que o Musk, você não vê o Musk criticando a China, né? Pois é. Que é o defensor. Por quê? Né? Porque a maior fábrica da Tesla fica na China e depende do governo chinês para existir. Mas daí aumenta a relevância da eleição americana aqui para o Brasil e para o mundo também. Porque independentemente, digamos, das posições, dos pontos similares aí entre Partido Democrata e Republicano, você tem aí essa jogada da ultradireita, da conspiração da ultradireita, que é do Trump, né? Aliás, eu queria levar esse ponto, acho que a gente nunca discutiu isso de uma forma clara nesse programa, porque tem uma coisa que me incomoda, um pedaço da dita esquerda brasileira, outros progressistas, quer dizer que é tudo igual. Quer dizer, democratas e republicanos são todos iguais. Quer dizer, a gente sabe o que é os Estados Unidos, e principalmente o que é os Estados Unidos para a América Latina. Ninguém nega isso, mas se a gente entrar nessa de que é a mesma coisa, quer dizer, Biden e Trump dá no mesmo, que Câmara e Biden dá no mesmo... Não, é a questão, na conspiração, que estava até o alto comando das Forças Armadas. Se fosse o Trump lá, o resultado teria sido o mesmo que deu? Pois é. A quinta frota estava aqui, né? Estava parada ali em Copacabana. Esse é um dos pontos. Agora, outro tema aí que está candente essa semana, aliás, voltou, que é essa reação do Congresso. Eu queria, começando pelo pouco, depois ouvir o Nassif, o seguinte: você acha que o Congresso, dessa vez, avançará em algo mais, vamos dizer assim, de confronto com o Supremo? Porque grande parte dessa briga até agora às vezes é muito retórica, são muitas palavras e, no fundo, depois há panos quentes. Mas, depois dessa série de decisões muito corretas, aliás, do Supremo, que finalmente tentam agora regular o que eles já tinham decidido, vamos lembrar que o Supremo, lá atrás, já tinha imposto limites para as emendas, e o Congresso continuou, em grande medida, acabou não levando em conta, não cumprindo as determinações do Supremo. Você tem esse jogo, vamos dizer assim, essa guerra fria. A minha pergunta é, Couto e Nassif, diante da agenda nova do Arthur Lira, se a gente vai sair de uma guerra fria para uma guerra de fato. Olha, a possibilidade não é pequena,
né? Porque a coisa está caminhando nessa direção, né? Porque chegou ao impasse, vamos dizer a verdade, né? A gente tem um Congresso que entende que pode gastar dinheiro público sem prestar contas de como esse dinheiro está sendo gasto, no que esse dinheiro está sendo gasto, quem é responsável pelo gasto, quem é beneficiado pelo gasto, e sem qualquer tipo de preocupação com respeito ao direcionamento desse gasto de forma eficiente, né? É isso que está acontecendo, né? E dizendo que, na realidade, isso é prerrogativa deles fazer. Bem, é claro que o Congresso pode ter, em outros países tem, inclusive, a prerrogativa de interferir, fazer política orçamentária, mas com transparência, em primeiro lugar. Acho que essa é a primeira coisa, e essas emendas PIX não têm transparência alguma, é a reedição do orçamento secreto de outra maneira, né? Porque, afinal de contas, você manda para a prefeitura e se sabe-se lá como esse negócio está sendo usado, né? Fica ao Deus dará, fica ao critério do parlamentar que envia e dos seus aliados no âmbito local, né? É disso que se trata, e, ao mesmo tempo, veja, você não consegue fazer nenhum tipo de programa estrutural, né, que atenda à necessidade de maneira mais organizada do país, porque você fica pulverizando isso nesses gastos localizados que servem talvez muito bem para aquele parlamentar reforçar sua influência junto à sua base eleitoral, né, o seu prestígio, mas não vão resolver problemas do país. Ou seja, a gente está, na realidade, numa lógica predatória de uso dos escassos já recursos orçamentários de livre uso, né, para esse tipo de política. Né? E o mínimo que o Supremo está fazendo é dizendo o seguinte: pelo menos tenham transparência nisso. Eu digo mínimo por quê? Porque era preciso levar isso a um outro patamar, que é de discutir uma forma mais organizada de despender esse recurso. Né? Até poderia ser por decisão parlamentar, insisto, isso não é uma coisa que não existe em outros regimes democráticos, inclusive presidencialistas. Mas não pode ser feito de maneira completamente pulverizada. Para as emendas parlamentares, você pode reservar um pedaço, um pouquinho, tudo bem, mas nessa magnitude que está se usando, você inviabiliza projetos estruturantes. E a gente sabe que a solução de problemas mais sérios do país se dá por meio de projetos estruturantes. O gasto mais eficiente ocorre dessa maneira. O progresso, o desenvolvimento do país depende desse tipo de investimento público e não desse investimento público pulverizado. Essa é uma outra faceta do problema. Então a gente está no meio desse embate, né, já há sinais de retaliação clara do Congresso ao STF, mas o STF está cumprindo o seu papel. A gente não sabe ainda como é que isso vai repercutir no Executivo, porque há percepção dentro do Congresso de que há a mão do Executivo nisso e, consequentemente, vão querer retaliar, mas também tudo isso acontece no meio do processo de sucessão na Câmara. Né? Então, isso gera uma situação ainda mais quente do ponto de vista político, porque é claro que para o Arthur Lira, que quer fazer o seu sucessor, né, e fazê-lo de maneira muito facilitada, mostrar que tem poder para continuar garantindo esse tipo de prerrogativa dos parlamentares, com todas aquelas consequências que eu já mencionei, isso é uma ferramenta importante nessa disputa sucessória. Né? Então, acho que a gente caminha assim, para um embate mais sério nas próximas semanas. Eu só lembro aí duas coisas. Primeiro, a unanimidade do Supremo aí em defesa da postura aí do Flávio Dino também. Depois, quando você pega... Hoje tem dois colunistas que eu acompanho, assim, que é o tal do Andreasa e o tal do Gianetti, lá o Andreasa falando, Supremo briga com a Câmara, o Executivo ganha e o Supremo paga a conta. Ou seja, uma questão fundamental em termos de funcionamento do país que é apresentado como se fosse uma disputa de MMA, né? Agora, o Supremo tem uma arma muito forte aí, que é a investigação das emendas. Se a Polícia Federal entra e começa a investigar as emendas, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Como é que fica o Arthur Lira com as denúncias contra ele? Como é que fica o Arthur Lira com as denúncias contra a mulher dele? Como é que fica lá o Columbre com toda aquela dinheirama que ele injetou no estado dele? Então, digamos, é uma bomba atômica, efetivamente, mas que... Daí entram todos esses aspectos de enfraquecimento do Alexandre de Moraes agora, né? Entra essas críticas ao Dino aí de todo lado. Eu tenho visto aqui nas redes sociais, nunca o bolsonarismo esteve tão agitado que nem nos últimos tempos, aí, desde o fim das eleições. Aí. Eu coloquei uma matéria sobre o Alexandre de Moraes, e tinha uns 20 comentários, tudo de robôs aí. Ou seja, eles estão jogando tudo nesse momento. Se você segura as emendas, ou
transparência para as emendas. Se aprofunda as investigações sobre as emendas. Você tira um trunfo fantástico aí, que está perpetuando essas bancadas negocistas aí. Sim, sim. Não, Nassif, é só pegar o percentual de reeleição em 2022 na Câmara e no Senado, chegou perto dos 40%, foi um dos mais altos das últimas eleições, basicamente por conta de como se distribuiu essas emendas. Agora eu lembro, Sérgio, lá atrás, a gente tinha lá, eu sou de uma cidade interior, Poços de Caldas, tinha uma organização civil lá muito interessante. Você tinha os Vicentinos, você tinha o Rotary, você tinha o Clube do Chico Reis, você tinha a Gota de Leite para combater miséria, você tinha a Santa Casa. Quando vem o golpe em 64, se centraliza tudo em Brasília. E a partir dessa centralização, o personagem da cidade passa a ser o deputado despachante. Nós agora, com esse período terrível de Temer, Bolsonaro, volta a história do deputado despachante, né? Então, isso aí dá uma força política enorme lá, sabe? O cara que consegue uma verba ou para comprar, ou para enriquecer ele próprio, ou para trazer algum benefício para a cidade, né? Cria um desequilíbrio danado aí, em termos eleitorais e tudo, né? Não, quer dizer, além desse ponto, quer dizer, de influenciar no processo eleitoral, da corrupção, tem esse ponto que o Cláudio Couto levantou, que é essencial, que é o seguinte: assim, se você não faz um plano nacional, nem que você queira, você não consegue fazer um plano de 4 anos, de 8 anos, porque você teve uma completa inversão. Eu acho que teve um tempo, realmente havia um excesso, quer dizer, nenhuma emenda, ou quase nenhuma emenda era executada, ficava tudo muito centralizado só no executivo. E aí você passou agora para o contrário, quem está definindo a distribuição do orçamento, sem nenhuma responsabilidade com a arrecadação, com a administração do dia a dia, é o Congresso. E aí faz do jeito que quiser, Deus dará, inclusive contra os próprios objetivos do Congresso. Várias dessas emendas, por exemplo, vão beneficiar atividades que são, por exemplo, contra a transição ecológica. Aí vira isso, é o samba do crioulo doido. Aí você não vai ter projeto nacional nem que você queira, né? Você vai ficar só na vontade. Então, esse é um problema. Agora, como vai se resolver isso? Isso vem, me permita só fazer um comentário, Sérgio, em cima disso que você falou, justamente desse grupo no Congresso que nunca teve projeto nacional. Por que os partidos do Centrão não conseguem lançar candidato à presidência? Porque não tem projeto de país, né? Na realidade, é o varejão, né? Nisso que eles funcionam. Agora, isso chega num nível que prejudica o país, que inviabiliza projetos de país. É esse o ponto. E aí, consequentemente, né, além da conta chegar no executivo, né, porque quem vai ser cobrado depois é o governo, o executivo. Não está resolvendo problemas. Olha, o presidente não está governando direito. Mas você tem uma série de recursos que estão sendo drenados para esse tipo de gasto pulverizado. Nem responsabilidade pelos que estão fazendo eles têm. Sem contar que até agora, por exemplo, eles não apresentaram de onde virá a receita para cobrir a desoneração lá dos 17 setores da desoneração tributária. Então, quer dizer, e aí depois fala, quer dizer, aí sobra para o Supremo e estamos sempre nessa. Eu não sei como é que a gente vai sair dessa encalacrada, quer dizer, vai levar um tempo, vai precisar mudar muita coisa, novos governos, eu não sei se nos próximos anos a gente consegue esse ponto. Eu queria levantar o último ponto aqui no fim desse programa, porque a gente ficou essas 3 semanas sem se reunir aqui e acabou acontecendo a história da Venezuela e a gente, né, acabou comentando. Ontem, a Corte Suprema começou lá o processo de verificação das atas. Tivemos essa proposta aí de nova eleição, rechaçada por todo mundo. Eu queria começar na Nassif Couto. Nassif Couto, como é que vocês acham que acaba essa história da Venezuela? Vai ficar por isso mesmo? Tende a aumentar esse conflito? Como é que você está vendo, Nassif? Depois... É gozado que o Lula começou brilhantemente aí, aquele time de paz dele aí, de impedir. E depois, com a ideia aí de fazer novas eleições, perdeu até o apoio do México. Agora, a guerra híbrida que está em cima da Venezuela, não dá. Você não sabe o que está. Não dá para confiar em Maduro, que é um cara complicado, mas o tanto de informação que vem dos Estados Unidos,
E eu acho que toda essa montagem que vem Venezuela, porque a Venezuela hoje é um tema central aí para desgaste do Lula, que vem Alexandre de Moraes, tudo articulado, eu acho que faz parte dessa investida aí em relação às próximas eleições, em relação ao enfraquecimento do Lula. Né? Dizer que o Lula defendeu o Maduro agora, o Lula durante muito tempo aí, ele foi, principalmente no tempo do Chaves, ele foi um fator de moderação, ele detestava o Chaves, a gente conversava aqui com o Garcia, aqui, que era Marco Garcia, que era o ideólogo para a América Latina, ele falava, o Lula detesta o Chaves, mas a Venezuela é parceira do Brasil, comercial, era o maior superávit do Brasil, se pensou lá em criação de refinarias, construção de refinarias em parceria, e ele acha que ficando perto do Chaves impede as loucuras. Agora não tem jeito, porque hoje o discurso de desgaste é inteiro. O Lula apoia a ditadura, o Lula apoia a ditadura na Bolívia, apoia a ditadura na Venezuela, mas o que tem, no fundo, é uma baita disputa aí para ver quem que passa a ser influente na América Latina. O Brasil ele tem uma tradição que se repete eventualmente, de autodeterminação, ele quer ser o líder da América Latina. Grande parte do desgaste que o Lula sofreu com o Departamento de Estado foi o fato dele não aceitar esse negócio de ser o representante dos Estados Unidos aqui. Isso eu ouvi, pessoalmente, do Otto Reich. Otto Reich foi aquele cara do Departamento de Estado que articulou o golpe na Venezuela. Ele veio aqui no Brasil para fazer lobby dos Bush aí, em relação ao etanol e tudo, e o André Araújo, que conhecia muito, ele lá me levou para conhecê-lo. E ele falava, que absurdo, o Brasil podia ser o grande representante dos Estados Unidos, aí que quer correr em raia própria. Né? Então nós já tivemos em outros momentos, com o Juscelino, com a Operação Pan-Americana, tivemos com o Geisel, essa questão seguinte, nós somos um país líder na América Latina. E agora, com esse caso da Venezuela, e esse fato de ser país líder da América Latina, estava levando parte aí da América Latina para os BRICS. E a China está dando o grande lance dele aí, que tem sido pouco noticiado aí, que é essa saída para o Pacífico, que entra na Rota da Seda aí, que o Ministério do Planejamento tem tocado. Né? Quando você completar a rota para o Pacífico, daí se consolida definitivamente a influência econômica da China aqui na América Latina. Né? E o que os Estados Unidos estão fazendo? Aproveitando esse negócio da Venezuela para um embate. Ou seja, quando começou a avançar a questão do acordo, Lula, México, Brasil, México e Colômbia, o que o Biden faz? Imediatamente, aquele Blinken lá reconhece a vitória da oposição, para melar o acordo. Então, a Venezuela é apenas uma peça de um jogo maior aí, que é a disputa de influência na América Latina e a questão dos BRICS entrando no continente. Né? Olha, essa ideia de que a Suprema Corte venezuelana vai verificar as atas, né? A gente tem um problema aí que está colocado, que demorou tanto tempo que a gente não sabe mais que atas são essas que serão verificadas, né? Acho que esse é um primeiro problema, né? E de segundo, né? Se uma vez, supostamente, essa Suprema Corte que a gente sabe que é controlada pelo Maduro, se ela verificar as atas, se essa verificação será oferecida ao público de forma transparente. O que eu acho pouco provável, né? Até porque, enfim, acho que tem uma conta simples, né? Se o Maduro não tivesse nenhum problema em mostrar as atas, ele já teria mostrado logo no começo. Se não o fez, é porque tinha algo a esconder. Esse algo a esconder, me parece líquido e certo, é o fato dele ter perdido a eleição. Então a gente tem aí uma mega fraude na eleição venezuelana e eu não vejo muito espaço para que isso se reverta, né? Porque, afinal de contas, quem tem o poder de fato na Venezuela é o Maduro. Ele controla as Forças Armadas que estão ao seu lado, estão ali locupletadas de maneira ampla dentro do Estado venezuelano. Né? Você tem um número de generais na Venezuela que é aproximadamente umas 15 vezes o que nós temos no Brasil, é mais do que os Estados Unidos, são um país sempre envolvido em guerras, tem, né? E isso mostra como você teve uma captura das Forças Armadas pelo chavismo, hoje na figura do Maduro, né? E fica muito difícil você ter qualquer tipo de conversa no sentido de mudar o regime diante de um cenário como esse, né? E de tirá-lo do poder, porque afinal de contas a sua manutenção no poder significa a manutenção de todo esse arcabouço militar que se locupleta no Estado venezuelano. Então eu acho que ali, muito provavelmente, a gente tem uma situação de favas contadas, né? É muito difícil que essa situação se reverta, né? Agora vai se produzir um impasse.
né, porque o governo brasileiro já deu sinais de que não reconhecerá a vitória do Maduro diante dessa negativa de oferecer as evidências do que foi o resultado eleitoral por parte da justiça eleitoral, não justiça, né, do órgão eleitoral, porque não é a justiça eleitoral, mas agora sim também do judiciário na figura da Suprema Corte, e ficaremos por isso mesmo, né? Em algum momento vai ter que haver uma renormalização dessas relações, porque, goste ou não, o Maduro tenderá a ser continuamente o governante da Venezuela, e algum tipo de estabelecimento de relação terá que ser feito. Mas me parece que será uma relação muito mais fria do que foi até agora, né? E, né, muito limitada por conta dessa impossibilidade que o governo brasileiro tem hoje de reconhecer a vitória do atual governante. O que vai também, rapidinho, Nassif, só que vai também esvaziando cada vez mais o Mercosul. Já temos o problema da Argentina, houve essa tentativa de trazer a Venezuela ultimamente, até a aprovação das entradas e tudo, Nassif. Agora, um dos elementos importantes do Mercosul é a cláusula democrática, né? Não havendo democracia na Venezuela, como é o caso, não há como manter a Venezuela no Mercosul. Eu só queria lembrar que assim que houve a eleição do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e o Eduardo Bolsonaro soltaram twitters dizendo que o modelo deles era a Venezuela. E não tem que ser armar o povo e só que eles seriam uma Venezuela, mas do lado do bem. Isso. Mas no caso da Venezuela, realmente é uma captura bem dos militares, não é que eles armaram o povo, é a posse dos militares. Continua tendo aqueles dois erros básicos. E tem as milícias também, né, venezuelanas, milícias chavistas que, enfim, amedrontam a população e impedem que as pessoas manifestem oposição ao governo. A gente viu isso logo na sequência da eleição, com aqueles bandos de motoqueiros, né, armados percorrendo a cidade. Assim, os dois fatos, até de momento inexplicáveis, entre outros. Primeiro, você ter declarado uma vitória quando ainda faltavam 2 milhões de votos, você tinha uma vantagem em tese de 700 mil votos, e depois, 3 dias depois, você ter diplomado o presidente sem ter os resultados completos, e há 5 meses da nova posse. Porque também nós tivemos uma eleição na Venezuela 5 meses antes de uma... Isso também é um tanto quanto normal. Surreal, né? Ou seja, moral da história, não temos que julgar o governo da Venezuela pelas suas virtudes e defeitos, que são muitos, julgá-lo pelo interesse geopolítico brasileiro. O que significa? Sim. Não, e aí você levantou bem também, né, Nassif? Quer dizer, os Estados Unidos, o Biden, em princípio, parecia estar alinhado com o Lula e com a Colômbia e o México, e de repente também saiu com essa de que é irrefutável a vitória da oposição, que a gente também não sabe nessa altura. Realmente é um mundo da desinformação que a gente tem. É o efeito maior do processo que a extrema-direita quer fazer no mundo. Assim, mas é mais plausível, né, Sérgio? Porque... Da vitória? Mas é mais plausível, 70, porque a oposição 70 tem 30 não parece, né? 70 30. Não sei quanto mas a oposição tem as atas de urna, aquelas que nem a gente tem aqui, os boletins de urna, que são impressos pelas urnas ao final do processo de votação. Isso se tem o código, o QR Code, que foi verificado, você tem instituições independentes que avaliaram, e a projeção era mais ou menos essa mesmo, né? Diante da catástrofe que é o governo chavista na Venezuela, basta ver o número de refugiados, 1/4 da população deixou o país, não é de se espantar que você tenha tido uma massiva votação na oposição nesse contexto, né? E mais, né? Se o governo não quer de jeito nenhum mostrar as atas, é porque tem algo a esconder. Então me parece que realmente é difícil, né? Não considerar que a oposição de fato tenha ganho a eleição. Só lembrando que a estratégia de cooptação do Chaves foi usar o petróleo para políticas sociais, para cooptar a população. Então, quando os Estados Unidos vem, coloca os 90 obstáculos ao crescimento da Venezuela, ele condena a Venezuela, a fome aí. Então, grande parte do que está acontecendo da população da Venezuela, ela está entre um cara autocrata lá e a fome provocada pelos Estados Unidos, né? É enrolado. Até porque, no caso da Venezuela, a interdependência do setor do petróleo venezuelano em relação ao mercado americano é muito mais profundo que outro grande produtor de petróleo. É uma sinergia muito grande. Era uma troca, porque produz petróleo bruto que era transformado nos Estados Unidos. Grande parte dos investimentos da PDVSA
eram nos Estados Unidos, com postos, com refinarias, isso e não se conseguiu fazer essa mudança econômica que o Chaves prometia, né? Que era se livrar da tal da maldição do petróleo e conseguir fazer da renda do petróleo, criar alternativas econômicas no país, diversificar a economia. Isso nunca aconteceu, ao contrário. Cada vez mais dependente da produção do petróleo. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Mas, de qualquer forma, é uma crise, vamos dizer assim, permanente aqui, instalada na América do Sul. É mais um pepino, mais um obstáculo aí para essa difícil caminhada que a gente tem tido aqui na região. Eu não, né? Vocês que estão aí. Eu vivo aqui outros problemas, com o doutor. É isso aí, pessoal. Mas, Nassif, Couto, quem nos acompanhou, até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até mais, Nassif, até mais para todo mundo. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.